Ei, pessoal, paz a todos, como estão todos? Todo mundo bem? Glória a Deus. Alguém confirma aí se o som tá bom? Tanto o som da música que estava, o som da minha voz, tá tudo bem? Podemos continuar a partir daí? Eu vou conectar daqui a pouquinho o meu convidado. Quero que vocês conheçam, pastor Marcos Ribas. Nós vamos ter uma live muito agradável hoje, muito abençoada. Amém. Obrigado, pastor Marcos. O som tá ok? Todo mundo dizendo o som tá ok, que coisa boa. Glória a Deus. Antes de eu conectar o meu convidado, quem já compartilhou a live com seus contatos? Tem um aviãozinho aqui no rodapé. Você clica nesse aviãozinho aqui, ó. E aí manda essa live para os seus contatos no Instagram. Tá bom? Manda, por favor, a live para todos os seus contatos. Vamos nos aproximar de 100 pessoas o mais rápido possível. Eu tive que mudar o horário da live para 18 horas. Eu sei que não é um horário muito bom no Brasil, mas eu não tive outra opção, né? Por causa dos compromissos que tem em seguida, eu fui forçado a mudar o horário da live. Mas se todos compartilharem aí com seus contatos, a gente chega rapidamente aí num número aceitável. Amém? Glória a Deus. Rapidamente aí diga de onde você está assistindo, cidade e país, né? Se for do Brasil, basta a cidade. Se for de outro país, diga, por favor, em qual país você está assistindo. Eu já vi entrando aqui o pastor Valdiran, de Cascais, Portugal. Eu vi entrando aí. Pastora Inês, também, da Espanha, também eu vi entrando. E aí vários lugares do Brasil. Aí, ó, Pernambuco, já na cara aí. Também Portugal aqui de novo. Sabrina Quadra. Brasília, Distrito Federal, onde será o evento em abril. Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Paraíba, olha que maravilha. Itápolis, São Paulo, Rio Grande do Sul, São Paulo, capital. Vamos ter o evento em abril também. Olha que lindo. Aí, ó, tá vendo? Já estamos chegando em 80, como que é rápido. Criciúma, Santa Catarina, Vila Velha, Espírito Santo, terra boa, terra de avivamento. Ontário, Canadá. Passei aí o mês passado, estive aí em Ontário, Andralina, São Paulo, Cascavel, Paraná, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Uau, gente, que coisa, né? Várias partes do Brasil, Várzea Paulista, São Paulo, Barreiras, Bahia. Olha isso, Blumenau, Santa Catarina. Uau, que fantástico. Que fantástico. Quem está entrando agora vai compartilhando a live aí com seus contatos rapidamente. Nós estamos chegando em 10 minutos de live e esse é o momento que eu conecto o meu convidado. Campos, Rio de Janeiro, Minas Gerais, BH, Minas Gerais. Amo essa cidade. Itajubá, Minas Gerais. Pariquera-Açu, São Paulo. Cada nome, né? Glória a Deus. Amém. Quando vier pregar em Ontário, avisa. Aviso, com certeza. Eu estive em Quebec, e de Quebec nós fomos para Ontário, estava eu e minha esposa. Mas a gente estava só passeando mesmo. Itabuna, Bahia também, olha aí. Porto Velho, Rondônia. BH de novo. Que coisa boa, né? Muito bem, estamos chegando em 80, eu já vou conectar aqui o meu convidado. E nós vamos papeando devagarinho. E aí, pro final, por causa do horário, né? Por causa do horário. Vamos receber aqui pastor Marcos Ribas.
Inverte a sua câmera aí, pastorzão. Aí. Dá um alô aí para eu ouvir seu som. Som, a paz a todos, Aí. uma alegria imensa estar aqui com vocês. Amém. Prazer é todo nosso. Pessoal, esse é o pastor Marcos Ribas, um novo amigo que eu conquistei há poucos dias atrás, mas já nos identificamos. É um homem que gosta da palavra, gosta de estudar, gosta de pesquisar, gosta de espalhar a verdade, informações do alto, e é tudo que eu gosto, né? Então a gente se identificou muito rapidamente. Tivemos uma live agora, uns dias atrás, no canal dele, que eu inclusive convido vocês depois a entrar. Como é que faz para achar o canal no YouTube, pastor? Olha, é muito fácil. Marcos, espaço, Ribas. Marcos Ribas, letra M e letra R maiúsculo. Você vai lá no YouTube, Marcos Ribas. Se aparecer alguém feio primeiro do que eu, não é esse aí. Sou eu, tá? O bonito. Muito bem. Então, quem Mas, quiser assistir, pode falar. aproveitando, né, eu tenho um segundo canal também que a ideia é muito parecida com o que você está fazendo agora aqui no Instagram, que é o Aham. Autoajuda Bíblica. Esse aí também, bom, lá no canal Marcos Ribas tem um link. O Autoajuda Bíblica, a gente ora todos os domingos, né, aos domingos, 22h30. A gente ora pelo Brasil, ora pelas pessoas, atende a todos. Então é uma bênção esse segundo canal também. Pessoal, e eu indico, tá? Eu indico porque tem muito conteúdo bom lá, muita coisa boa. E se você quiser assistir a live que nós tivemos agora há pouco tempo atrás, quando então nós voltamos a conversar sobre aquela visão da partida do Pelé, sobre a palavra que Deus me deu sobre a glória chegando ao Brasil no ano em que morresse o rei. Aí nós tivemos uma conversa bem extensa, inclusive eu fiz um apanhado geral desde quando eu saí de Colatina, no Espírito Santo, para chegar aqui nos Estados Unidos, um histórico bem completo. Se você quiser ouvir esta live, você entra no canal do pastor Marcos Ribas, está lá gravado a live, eu não coloquei no meu canal ainda, vou colocar depois, mas ainda não Já está. Então, colocou, sim. no Já está no meu? seu canal. Ah, É. tá. Então, é porque eu tenho um rapaz que cuida das redes, eu nem percebi, olha só. Então tá bom, então o Rômulo já colocou no meu canal, então você pode assistir no meu canal, mas eu gostaria que você assistisse no dele também, para você poder acompanhar o canal dele, para a gente ajudar também no crescimento do canal. E acompanhá-lo aqui no Instagram. Se você clicar nessa setinha que está aqui na ponta do meu dedo, tem uma setinha, onde aparece o meu nome aqui, você clica nessa setinha, vai aparecer o nome dele, e você passa a segui-lo também, tá bom? Então eu vou pedir para você se apresentar melhor, pastor, né? Quem é você, de que cidade, qual ministério, família. Se apresenta direitinho aí para a gente dar sequência, então. Bom, vamos lá. Meu nome é Marcos. Assim, a minha mãe me deu esse nome lindo, né, que tem vários significados em latim, em grego, hebraico, alemão. Então, eu sou filho de pastor. O meu pai era um dos pioneiros da Igreja Quadrangular aqui no Brasil. Ele trabalhou no conselho, pregou em convenção, na época só existia a nacional. E então eu segui os passos dele, não queria ser pastor de jeito nenhum. Então eu andava com. O barulho tá tudo bem Não, para não. vocês? Pode seguir. Não é aí, não. É aqui em casa, mas pode seguir, sem problema. Ah, então tá. Então, as pessoas falavam, você é pastor, né? Não, de jeito nenhum. Mas o Senhor, quando ele chama, um pastor amigo meu, ele diz o seguinte: os escolhidos não têm escolha. E para mim isso é verdade. Então, aqui estamos. Tá mudo, pastor, apóstolo. Eu gostei dessa frase. Os escolhidos não têm escolha. Muito bom. Muito bom. Pois é. E aqui estou hoje, pastoreio em uma das igrejas Está no mudo de quadrangulares. novo.
de Jundiaí, São Paulo. Sou casado com a minha esposa há 23 anos. Esse ano vai fazer 24, ano que vem vamos para Bodas de Prata, né? E temos 2 filhos jovens, um de 20 anos e outro de 17. São uma bênção também. E nós estamos trabalhando aqui na internet. O que acontece? O meu trabalho é falar da palavra de Deus e as pessoas dizem, mas qual que é o tema? O que você fala? Tudo está interligado. Deus ele me deu essa porção de interligar tudo. Se eu falar de avivamento, eu vou falar de escatologia, porque precisa do avivamento na escatologia, o Espírito Santo. Se eu falar do Espírito Santo, dos dons espirituais, dos dons ministeriais, aí a gente precisa falar de libertação, de cura interior. Então, assim, eu estou aqui disponível, eis-me aqui, apóstolo, e vamos. Amém. Bom, irmãos, olha que coisa tremenda, né? A prova de que o que nos une é muito maior do que o que nos separa, né? Eu conheci o pastor Marcos, nós temos uma história muito parecida, só que de forma antagônica, né? Eu comecei o meu ministério como pós-tribulacionista e me tornei pré-tribulacionista nos estudos das Escrituras. Pastor Marcos começou o ministério dele como pré-tribulacionista e tornou-se pós-tribulacionista. Eu até brinquei com ele, dizendo, rapaz, é capaz que a gente tenha até passado um pelo outro na estrada. Em rumos diferentes da escatologia. Mas isso prova, eu estou falando isso apenas para mostrar para vocês como que a gente, às vezes, se divide por bobagens, por coisas que não são essenciais. Às vezes a igreja está dividida por coisas tão desnecessárias. Nós nos conhecemos, compartilhamos um pouco da visão de cada um, fizemos a primeira live junto, estamos aqui para fazer a segunda, ansiamos pelas mesmas coisas. Pastor Marcos tem um anseio por avivamento, acredita que nós estamos num tempo de avivamento e tem ministrado, tem orientado, aconselhado pessoas, acompanhado as pessoas online. Irmãos, o que eu quero dizer basicamente é o seguinte, o que nos une é infinitamente maior do que qualquer detalhe que pudesse nos separar. Então, que isso sirva de incentivo para muitos, né? Eu estava dizendo, aliás, eu falei isso na sua live, pastor Marcos, que eu estou vendo, eu tenho 40 anos de ministério completos, né? 40 anos de ministério. Nesses 40 anos de ministério, eu nunca vi o que eu estou vendo agora. Pastores de várias confissões, denominações diversas, pentecostais tradicionais, reformados e etc. e tal, todos em busca de uma mesma coisa, um mover do Espírito que mude o status da igreja no Brasil e no mundo. Eu estou vendo isso com os meus olhos. Os eventos que eu tenho ministrado, as conferências que nós temos produzido, eu tenho visto isso, rapaz. Pastor em Vila Velha tinha 250 pastores de todas as confissões que você imaginar. No Rio de Janeiro, um encontro com 150 pastores, outro encontro com uns 90 pastores. Em São Paulo, mais um tanto de pastores. Em Portugal, mais um tanto de pastores. E ninguém chega com, eu sou, sabe, metodista, eu sou batista, as pessoas chegam atraídos por uma bandeira, que é a bandeira do avivamento. Então, nós estamos vivendo um momento único no Brasil, e eu quero já te convidar a entrar falando, o nosso pano de fundo, o nosso texto áureo, digamos assim, dessas lives, que essa já é a 4ª semana de uma série de lives sobre a hora é chegada, né? Jesus vira para a mulher no poço de Jacó e diz para ele, né? Para ela, a hora vem e já chegou. A hora vem e já chegou. Então, eu estava dizendo ontem na live de ontem, se alguém chegasse naquele mesmo poço um dia antes de Jesus e encontrasse com aquela mulher lá e falasse com ela, escuta, você acha que a hora já veio ou ainda virá?
ela com certeza ia dizer, não, isso aí está longe, isso é, sabe lá Deus para quando. Um dia depois, Jesus vem e diz, a hora já chegou. A hora já chegou para os verdadeiros adoradores. Né? E a irmã que ministrou na live de ontem disse algo interessante, usando o texto da ressurreição de Lázaro, né? Quando Jesus vira para Maria e diz, se tu creres, tu verás a glória. Se tu creres, tu verás a glória. Então, o momento é um desafio para crer e um desafio para entrar na fila certa, que é a fila do a hora já chegou. Fica à vontade, o que Deus tem colocado no seu coração, compartilha conosco. Olha, pegando a base desse texto, a gente vê muitas coisas, inclusive religião. O apóstolo acabou de falar que mais é o que nos une do que algo que possa nos separar. Mas nada nos separa. A escatologia, por exemplo, o arrebatamento, a gente só tem um entendimento diferente de quando vai acontecer um evento. Apenas isso. E mais alguma coisa ou outra. Mas isso é tão pequeno porque isso que nos faz nos fortalecemos na palavra. Se você falar alguma coisa que eu não concordo, o que vai acontecer? Eu vou, no máximo, ser convencido por você, ou então eu vou estudar mais e dizer o seguinte, agora eu tenho que ficar mais firme no meu pensamento. Então, nessa passagem aí, que é extremamente interessante, a gente via um cenário onde Israel não existia mais. O que existia eram os remanescentes, os sobreviventes da tribo de Judá. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram uma mistura do antigo povo de Israel com os povos que a Síria dominou. Então, quer dizer, eles estavam dentro de uma religião parecida com o judaísmo, mas que tinham costumes diferentes, até algumas alterações nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, eles tinham essas diferenças, e Samaria existe até hoje, né? E há um pouco dessa divisão, até porque Samaria está dentro da autoridade palestina. E Jesus chega naquele momento onde tanto os samaritanos quanto os judeus esperavam um avivamento. Só que o avivamento para eles era a vinda do Messias e a restauração do reino de Israel. E eles estavam nessa expectativa quando, de repente, Jesus aparece para aquela mulher, começa a conversar com ela e apesar, eu sempre vejo pessoas pregarem sobre esse texto e sempre colocam de forma pejorativa quem era aquela mulher. Né? Muitos diziam, a teologia diz que ela era prostituta, eu tenho reservas quanto a isso, mas sim, ela estava num caso extraconjugal naquele momento, mas ela teve 5 maridos, foi o que Jesus revelou para ela. Só que o mais importante, agora a gente não vai falar aqui do pecado, e sim dessa questão religiosa, porque os samaritanos e os judeus, eles eram divididos, mesmo servindo o mesmo Deus, mas eles tinham essa divisão. E eu fico feliz com esse testemunho, apóstolo, de que muitos pastores de várias denominações estão se unindo nessas conferências, e eu vou participar com vocês também. Eu não sei ainda se vai ser em São Paulo, se vai ser em Itapira. Amanhã eu vou ter uma reunião com alguns pregadores no meu ministério, e a gente vai decidir qual que nós vamos participar aí. Itapira, Rio Claro, mas a gente vai ver, até por questão de data. Agora, voltando ali, Jesus se apresenta para ela, e dentre muitas coisas que ele diz, ele declara que a hora vem e já chegou, né? Ou você pegar a Bíblia hebraica, e acho que a corrigida também, já é. Quer dizer, é agora, é nesse momento. Você tem a decisão de... Você pode escolher, você pode decidir. Quando vai ser? Agora? Já é? Como é que faz? Ou ainda virá? E ela não sabia que ela estava com o Messias diante dela, com a salvação, com aquilo que mais eles esperavam. É interessante que a Bíblia
relata, né, que foi necessário ele passar em Samaria. Bom, aquela mulher, ela se avivou na hora. Ela foi, buscou as pessoas da sua aldeia e depois daquilo, muitas pessoas chegaram até Jesus. Chegou um ponto que disseram para ela, já não é nem mais pelo que você fala, nós estamos vendo, nós estamos vivenciando. Então, isso que nos une, isso que é importante. Nós servimos quem? O mesmo Deus. Não importa em que momento vai ter o arrebatamento. Eu tenho uma convicção, você tem a sua. Mas tanto faz se é antes, se é depois, se é no meio, nós vamos ser arrebatados. Está sem áudio, apóstolo. Estou falando desde que subamos, né? Não importa. Nós vamos subir. Exatamente. Nós estaremos diante do Senhor como aquela mulher. Então eu vejo assim, uma quebra de religião, porque Jesus, ele pertencia ao judaísmo. Isso tem que ficar claro. Quando a Bíblia chama, na nossa tradução, está como Rabi ou como Rabone. Tudo isso é rabino. A expressão Jesus de Nazaré era porque, dentro de um sistema religioso o qual Jesus estava, ele ministrava na cidade de Nazaré, onde ele foi criado. Muitas pessoas não sabem disso. Então, quando a mulher olha para ele e fala, você é judeu e me pede água. Como é que ela sabia que ele era judeu? Pelas vestes, pela aparência, pela barba longa, né, que tinha. Então, assim, tudo isso foi quebrado. E pelo sotaque, pela forma como se comunicava. Então, assim, tudo isso foi quebrado. Por quê? Porque a necessidade ali era a salvação, era a transformação, conversão e o avivamento. Para mim, essa mulher, ela já foi tão avivada que ela tinha credibilidade de levar as pessoas da aldeia para Jesus. E lá eles tiveram esse encontro com o Senhor. Então, mediante a esse texto, a gente vê tanta coisa boa. Eu acompanhei algumas dessas lives, e da irmã, a missionária que pregou ontem também, eu vi uma boa parte. Ela está bem avivada, né, apóstolo? Tá. É uma brasa. É uma brasa. Mas o que eu gostaria que o irmão também, se pudesse, um pouquinho, nós falamos um pouco sobre esse tema na sua live. Eu gostaria de saber como que o irmão está enxergando esse momento do Brasil e esse momento da igreja. Por que eu estou perguntando? Porque a questão do A Hora Chegou é exatamente uma alerta para a igreja de que não é hora de prestar atenção no governo X, no Bolsonaro, no fulano, no ciclano, no judiciário, no exército. Quando a igreja perde o foco, a coisa é muito grave, é muito séria, né? E do meu ponto de vista, assim como vários outros profetas e apóstolos com quem tenho me comunicado, o consenso é: Deus fez questão de frustrar a igreja para que a igreja volte o foco para ele e não o foco para, como diz o salmista, carros e cavalos, né? Muitos confiam em carros e cavalos, mas nós confiaremos em o nome do Senhor. Como que o irmão tem visto isso? Como é que no seu meio ministerial, na sua congregação, como que o irmão está enxergando isso e que tipo de orientação o irmão dá no que tange ao momento da nação, o momento da igreja e esse possível avivamento que nós queremos? Excelente pergunta, apóstolo. Eu vou tentar ser o mais prático possível. É óbvio que nós somos servos de Deus, nós temos muitos títulos, mas somos cidadãos também brasileiros. Mesmo você que está aí nos Estados Unidos, você é brasileiro, se preocupa e quer o melhor para essa nação. Não há dúvida. A economia americana, por exemplo, ela ainda está saudável e a gente quer isso para o Brasil e já era para o Brasil estar basicamente no mesmo nível. Não há dúvida de que o governo que passou, ele foi muito bom, ele colaborou muito para essas coisas. O Brasil, em plena pandemia, ele conseguiu se manter, ele teve uma economia
muito boa, e até essa questão, olha só, como o Espírito Santo está orientando essa live aqui. Até nessa questão religiosa, melhorou. Porque nos manifestos, ou nos manifestos de apoio, a gente via milhares de católicos juntos com os evangélicos, orando, buscando a Deus. Então, esse ponto melhorou muito. Outra coisa que eu, assim, subi pelas paredes até, foi o fato de ter o primeiro-ministro de Israel, na época o Netanyahu, agora está voltando, pisando em solo brasileiro. Porque eu entendo a promessa que Deus fez a Abraão. Benditos que te abençoarem e malditos que te amaldiçoarem. Então, uma nação, quando ela tem aliança com Israel, nós vamos ver bênçãos em várias áreas, inclusive nessa questão da economia. Bom, dito tudo isso, então nós, sim, devemos desejar, orar sempre, praticamente todos os cultos aonde eu ministro, a gente ora pelo Brasil. Pelo menos no terceiro domingo a gente estende as mãos sobre a bandeira brasileira e ora muito. Só que a questão do Brasil não se trata de um presidente que foi bom ou ruim. A Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, Deus tem que ser o principal. É assim, estamos chateados com o que aconteceu? Estamos. Né? Eu vou evitar de falar esse assunto, porque a plataforma pode derrubar, inclusive, a live. A gente ficou muito chateado, porque a gente queria algo que seria bom, mas não é o que está acontecendo. Ok, mas eu deito no travesseiro, eu durmo, eu me apego, o Senhor me sustenta no sono, depois eu me levanto avivado, renovado. Por quê? Porque a nossa esperança está nele. Muita gente ficou com medo. Nós vamos... vai ser igual a Venezuela, a gente vai ter que matar o cachorro, vai ter que matar o gato para comer. Eu sei. O assunto até é sério, mas nós, e isso eu falei na igreja onde eu pastorei, irmão, nós não vamos ter que matar os nossos animais. A gente vai ter um pão sobre a mesa, porque o Senhor nos abençoou, nós vamos prosperar, vamos seguir em frente. Agora, apóstolo, sim, quando aconteceu tudo aquilo lá, 31 de outubro, né, 1º de novembro, a igreja que eu pastoreio, ela deu assim, assustado, né? Meu pai, muita gente ficou desanimado, aí nós ministramos novamente e o povo está se avivando, porque estão entendendo que a nossa esperança é o Senhor. E sim, se nós continuarmos orando, se houver quebrantamento, arrependimento, santificação, em breve o Brasil vai chegar aonde ele tem que chegar. Existem 2 profecias, apóstolo, que eu acredito, de muitos anos. E eu já vi, inclusive, vários americanos, vários canadenses, que você pode me corrigir se eu estiver errado. Muitos deles, nessa questão, eles são um pouco mais, assim, patriotas. Para eles falarem, elogiar um outro país, é porque tem que ser de Deus mesmo. Então, tem Correto, 2 profecias. Uma diz que o Brasil é o celeiro de missionários. E eu creio. Desde criança eu ouço isso. Aí muita gente fala, não, mas aonde que é absurdo? Eu continuo vendo a cada dia que se passa mais missionários sendo formados, treinados. Interessantes, hein? Interessante. Jovens e adolescentes agora querendo ir para países difíceis e a gente fala assim, olha, lá é perigoso, hein? Você não tem medo de morrer? E eles estão dizendo, eu não tenho não. Não tenho medo de morrer. E a segunda profecia é de que haverá um grande avivamento mundial e que o Brasil será, vamos dizer assim, o cabeça desse avivamento. E tem alguns anos que eu ouço isso de vários americanos e canadenses. É verdade.
Incluindo Billy Graham, que entregou uma mensagem, isso lá atrás, eu acho que 78, alguma coisa assim, muito lá atrás mesmo, o Billy Graham entregou uma palavra que Deus usaria o Brasil. Porque o que acontece é o seguinte, essa questão de celeiro de missões é uma questão de estação. Houve uma época que a Alemanha foi um celeiro missionário, né? Nós agradecemos a Deus pela Alemanha, por exemplo, senão nós não teríamos a reforma. Ou talvez até teríamos de uma outra forma, mas o fato é que a reforma veio através de teólogos alemães, né? Então, houve um período que a Alemanha era um celeiro missionário. Depois a Inglaterra foi um celeiro missionário para o mundo. Daí passou para os Estados Unidos. Portugal também foi durante um período, né? Porque eu enxergo isso de uma forma diferente um pouco que às vezes algumas pessoas enxergam. Não é? Quando, por exemplo, o catolicismo entrou em alguns países, querendo ou não, abriu-se a porta para o evangelismo, que viria depois. O que é mais fácil? Você evangelizar um país católico ou um país muçulmano? Entendeu? Como que Deus trabalha? Então, quando Portugal colonizou o Brasil e trouxe o catolicismo, a porta estava se abrindo para o protestantismo que viria logo em seguida. Entendeu? Então, Portugal também foi, a Espanha também foi, e logo em seguida os Estados Unidos. Durante muito tempo, o celeiro missionário do mundo era os Estados Unidos. Mas esse tempo já passou. Os Estados Unidos não é mais um celeiro missionário. Entendeu? Então, essas profecias apontam que o Brasil é a bola da vez. Entendeu? Que o Brasil vai realmente se incendiar com um avivamento muito forte e o Brasil e brasileiros serão espalhados. Já tem, né, brasileiros espalhados por vários lugares do mundo, que já são peças estratégicas que Deus plantou em vários países do mundo. Entendeu? Eu já tive em vários países, conheci igrejas, pastores, obreiros, gente que está lá clamando, buscando a Deus. Aqui no meu próprio canal, gente, eu recebo a mensagem de vários países do mundo. A brasileirada está em chamas, querendo algo novo. Ou seja, Deus já plantou brasileiros estrategicamente pelo mundo afora para cumprir essa promessa. A coisa já está em andamento. Continua, pastor. E acrescentando, é isso mesmo. Pegando tudo que, inclusive, você comentou, o Brasil, ele vai chegar lá. Mas primeiro aconteceu isso para muita gente chorar. E para muita gente entender que avivamento não é simplesmente você pegar a tua mão, fazer assim. O Brasil é do Senhor Jesus. Quando eu era jovem, tinha evento gospel aqui no Brasil, né? O SOS da Vida, mas muitos outros. E o pessoal cantava assim, eu já falei, vou repetir, é Jesus Cristo que comanda isso aqui. Tá, é bonito, chama atenção. A minha denominação, quando ela veio forte para o Brasil, ela fazia muitas marchas. São Paulo, Piracicaba, Rio de Janeiro. Só que, através disso que está acontecendo, essa tristeza política, o povo de Deus vai começar a entender. Muitos já entenderam, apóstolo. Eu estou falando assim, a grande maioria. Vão entender, vão começar a entender que precisa fazer mais do que ficar declarando e fazendo barulho. Precisa orar de verdade. Precisa ter comunhão com Deus. E quando a gente conhece o Espírito Santo, é ele que nos convence do pecado. Aí o que vai acontecer? O Espírito Santo vai trabalhar no nosso coração. Olha, isso aqui está errado. Você não pode pecar. Você não pode fazer isso. Até a consciência acaba melhorando com a comunhão do Espírito Santo. Então, verdade. O Brasil agora, o Brasil vai, por causa disso que aconteceu, dessa tristeza, o Brasil vai entender que tem que orar. A igreja que eu pastoreio, os irmãos já estão se aquecendo novamente. O avivamento, Deus mostrou para mim que o avivamento vai começar agora em abril, na igreja que eu pastorei. Já tem até a data. Olha só. Uau! E é a data da Páscoa, né? Páscoa judaica. É exatamente na Páscoa. Sempre, veja só, o derramamento do Espírito Santo, ele tinha que ter acontecido, pastor, em Pentecostes. Faz um favor para mim, abaixa um pouquinho a sua câmera, para o seu rosto sair um pouco das letras, para eu não ter que desligar os comentários. Ótimo, ótimo. Pronto. Excelente. Então, o
o avivamento, né, o derramamento do Espírito Santo, perdão, ele tinha que ter acontecido mesmo em Pentecostes. Só que houve um início, que foi na Páscoa, 40 dias. Os discípulos choraram pela morte do Messias, e o próprio Messias comparou isso com a mulher grávida. A minha esposa, por exemplo, quando ela foi ter o primeiro filho, a gravidez foi toda tranquila. Mas quando chegou uns 3 dias antes do menino nascer, deu uma tristeza nela. Ela ficou muito triste. E eu, mas o que está acontecendo? Não, é porque o nosso filho vai nascer, eu estou com medo, isso e aquilo. E quando ele nasceu, foi rápido. Aí eu fui visitar, ela deu um sorriso para mim e falou: nosso filho é lindo, é a tua cara. Eu me lembrei do que Jesus disse, que a morte dele ia ser assim também. Ou, como uma gravidez, né? Vem o medo, vem a tristeza, mas a hora que nasce o varão, acabou a tristeza, vem a alegria. Isso aconteceu com os discípulos na Páscoa. E aí foi um caminhar de 40 dias, de repente chega Pentecostes. Aí o Espírito Santo é derramado. Então o Senhor mostrou isso para mim, que na igreja que eu pastoreio haverá um grande avivamento. Porém, a hora já chegou. Quem está assistindo essa live pode ser avivado agora, nesse momento. Eu fiquei muito feliz quando o apóstolo participou pela primeira vez lá no meu canal, o depoimento de muitas pessoas, dizendo: olha, eu fui curado pelas lives do apóstolo Jefferson Neto, eu fui muito abençoado. Isso aumenta a nossa responsabilidade e mostra também que nós estamos no caminho certo, nós estamos avivados no que o Senhor prometeu. Porque quando João Batista mandou perguntar a Jesus: és tu mesmo que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? João Batista estava na cadeia. Jesus poderia ter dado uma série de respostas, ou ele poderia simplesmente ter dito: sim, sou eu mesmo. A palavra dele bastaria. Mas como que ele preferiu responder? Com os frutos. Ele diz: vai e diga para João Batista que os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos são curados e aos pobres é anunciado o evangelho. Tipo assim, deixe que ele conclua por si mesmo, diga para ele os frutos e então ele tire suas próprias conclusões. Porque se Jesus dissesse: sim, diga para João Batista que sou eu mesmo, seria verdade? Seria. A palavra dele tem credibilidade, total credibilidade, mas ele preferiu responder com os frutos, para que João Batista, na prisão, Jesus sabia que ele não ia sair de lá vivo, João Batista, na prisão, pudesse dizer: não, se tudo isso está acontecendo, então porque a hora realmente é chegada. Ele é o cara prometido. O fruto fala mais alto, não é isso? O fruto fala mais alto e exatamente a cura é apresentada junto com a salvação. Muitas pessoas podem dizer assim: eu aceitei Jesus, eu fui salvo e foi o dia mais feliz da minha vida. Mas tem um bônus, tem um presente com a salvação. Até porque em hebraico, e até mesmo no grego, eu não sou muito bom de grego, né? Mas eu percebi isso também, que o hebraico e o grego, salvação e cura, são palavras que se fundem, elas se unem, elas são praticamente a mesma coisa. Então, junto com a salvação, o Senhor já oferece a cura para nós, já oferece esses sinais. Jesus subiu. Paulo, Pedro, Barnabé, esse pessoal todo também já está com o Senhor no paraíso. Então, agora nós temos essa missão de continuar as obras. Apóstolo, as pessoas, no meu canal principalmente, eles querem saber de escatologia, eles querem saber quem é o anticristo. Né? O anticristo não está aí, mas, enfim, eles querem tanta coisa e muitos não são cheios do Espírito Santo e muitos ainda nem se converteram. Eu fiz uma live eu senti uma vez num domingo de fazer uma live de libertação. E eu fiz uma oração, domingo não, perdão, era uma sexta-feira à noite, eu lembrei agora por causa do culto. E muitas pessoas ficaram possessas enquanto eu estava orando. E eram pessoas que, sabe, demonstravam que entendiam
entendiam do assunto. Ah, porque vai acontecer isso, vai acontecer isso. A pessoa nem cheia do Espírito Santo ainda não está, nem se converteu. Então a gente precisa retornar a isso. Na live que você participou no meu canal, algumas pessoas disseram assim, eu quero receber o Espírito Santo. Muitas pessoas estão lutando para isso, estão buscando. Ótimo. E vai receber mesmo. E eu acho importante até você que mora no Brasil, dar um jeito de participar desses eventos que o apóstolo vai estar aqui no Brasil, para você receber isso mesmo, imposição de mãos, a palavra profética, aquilo que o Espírito Santo mostrar. Mas, para você receber o Espírito Santo, uma dica importante: receba Jesus primeiro. Receba o testemunho do Filho de Deus. Esse é o primeiro passo. E aí vai tirando a tua mente um pouco dessas preocupações. Porque a internet, apóstolo, ela mostra isso, que em tal país já tem campo de concentração, vão colocar a gente lá, nós vamos ser escravos. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Yes. Nós somos Exato. livres. E aquele que... Isso é uma outra coisa também que eu senti de falar agora. Aquele que tem medo de ser preso, de ser morto pelo nome de Jesus, você não tem um chamado para isso, porque todos aqueles que morreram, ou que foram presos, ou que apanharam, ou que sofreram injustiça, eles estavam preparados para isso. Então, cada um no seu chamado. Não fica com medo de campo de concentração, não fica com medo do Elon Musk, que não sei, nada disso. É tempo de avivamento, é tempo de dar fruto, é tempo de multiplicar, é tempo de florescer. A árvore, nós somos comparados com a árvore. A gente floresce e a gente multiplica. Tudo é tempo. Vai lá, apóstolo. Exato, não, o que você está falando é muito interessante, porque a artimanha do diabo, gente, escutem isso que o pastor Marcos está falando, porque a artimanha do diabo é roubar o seu foco. Essa é a artimanha do diabo. Se ele conseguir roubar o seu foco, o diabo sabe que ele não vai conseguir desviar todos os cristãos, ele sabe disso. Ele sabe que talvez a sua experiência com Deus, o seu tempo de vida com Deus, tornou você sólido na sua fé. Mas se ele conseguir mudar o seu foco, mudar o foco do seu óculos espiritual, ele já torna você infrutífero. O que aconteceu na igreja primitiva, no livro de Atos, não foi exatamente isso. O Sinédrio e os romanos perseguindo os discípulos para que eles não falassem de Jesus. Pegaram Pedro e João, espancaram, bateram, falaram, nunca mais fale nesse nome. Soltaram eles, daí no dia seguinte eles estavam na porta de novo do templo, pregando o nome de Jesus e curando os enfermos. Ou seja, por que o diabo fracassou na história da igreja primitiva no livro de Atos? Porque ele não conseguiu roubar o foco da igreja primitiva. É disso, pastor, fale um pouco mais sobre isso. Você foi muito feliz dessa palavra. E pegando esse gancho aí do Pedro, vamos lembrar que no dia da ceia, Jesus fez a coisa que mais ele esperava. Esse é o momento que eu mais esperava, ele disse para os discípulos. Ministrou a ceia e disse o seguinte, essa noite vocês vão me deixar sozinho. Um vai me trair. E o Pedro estava lá. Não, eu vou morrer com o senhor. Não, Pedro, você vai me negar 3 vezes. O Pedro, ele negou a Jesus. Mas quando chegou outro momento, que ele estava avivado, cheio do Espírito Santo, ele foi preso. A gente sabe, diz a tradição cristã, como que ele morreu. Né? Então, assim, qual que é o nosso foco? O nosso foco é avivamento. Mas eu digo que tudo está interligado. Quando eu falo de avivamento, eu falo de batalha espiritual. Eu fui uma certa vez, até tive uma experiência assim, maravilhosa, mas quantas vezes eu vou pregar numa igreja, eles me convidam, ou para uma campanha, ou para um seminário, e às vezes eu vou com um objetivo, eu vou falar sobre tal coisa.
chega lá, é completamente diferente. Eu fui pregar numa igreja que a igreja precisava, ela estava passando um momento financeiro difícil. Então, eu fui para falar de prosperidade. Mas eu cheguei lá, Deus me mostrou que eu tinha que falar de batalha espiritual. E eu preguei, enfim, a batalha espiritual, o que ela acontece? Satanás, ele sabe tudo o que Deus já reservou para você. Você que está ouvindo aí, Satanás, ele sabe tudo, ele conhece, porque ele foi feito para isso. Não dá para eu explicar aqui agora, porque toma muito tempo. Ele é o acusador, ele é o tentador. Então, o que ele faz? O objetivo dele é tirar a igreja do foco. Ele sabe que se a igreja estiver avivada, o reino dele será prejudicado. Uma coisa que eu sempre falo, e eu vi o apóstolo falando também, é que diz lá que as portas do Sheol, né, para nós, inferno, não prevalecem contra a igreja. Aí todo mundo pensa que o inferno vem e não vence a igreja. Mas é o oposto. A igreja vai até as portas do Sheol. É diferente. E o que o diabo quer fazer? O diabo quer fazer a gente não ir até lá. Então ele faz a igreja. Ele faz a igreja olhar para a política, ele faz a igreja olhar para tantas coisas. Nós não somos ninguém, nada dá certo, ninguém cuida de nós. Ele faz a gente olhar para essas coisas. Mas lá em Gênesis diz que a gente é imagem e semelhança do Criador. Isso tem muita coisa. Isso tem muito segredo físico e espiritual também. Então o foco, ou melhor, Satanás, ele quer roubar o nosso foco. Para isso, a gente tem que ter batalha espiritual. E na batalha espiritual não pode faltar o avivamento. Porque é o avivamento que vai realmente vencer. Ele vai chegar até as portas do Sheol. Ou seja, porque avivamento não é outra coisa senão o predomínio de Cristo na igreja. É quando a igreja deixa de ser carnal, quando a liderança deixa de ser corrupta, quando os desviados voltam, quando aqueles que vivem vida dupla mudam de vida. É basicamente isso. É o predomínio do senhorio de Cristo na igreja, e isso através da ação do Espírito. Então, quando a igreja, os cristãos, e você falou há pouco atrás, né? Sobre esses chavões, não sei o quê, esse lugar é do Senhor, esse país é do Senhor, esses chavões que às vezes a pessoa fala, mas está vivendo uma vida dupla, às vezes não sabe, tem seus pecadinhos de estimação escondidos, sabe, não tem uma experiência genuína de conversão, e por aí vai, né? Então, ou seja, essas palavras de comando vazias, elas não têm poder nenhum, o diabo não tem medo dessas coisas. O diabo só tem medo de uma única coisa: é uma pessoa cheia de Cristo. Se ela estiver cheia de Jesus, Paulo diz sobre isso, nos revestindo de Cristo, né? Plenamente de Cristo, né? Então, essa pessoa cheia de Cristo, então ela passa a exalar Cristo para os outros. E uma igreja cheia de Cristo, ela vai fazer o quê? Ela vai exalar Jesus na comunidade. Ela vai exalar Jesus na sua cidade. Você vê, Paulo, em poucos meses, ele abalava uma cidade. Hoje nós temos um monte de igreja numa cidade e a cidade não é abalada. O que está de errado conosco até então? Então, apóstolo, até você disse uma frase que eu vou precisar assistir a nossa live de novo para decorar. A frase que você disse precisa ser decorada, mas talvez você já decorou, você até possa repeti-la novamente. O que acontece? Vamos imaginar o Senhor Jesus, tá? O nosso mestre, o Messias, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Alguém aqui vai contestar o nível de santidade e o nível do poder do Espírito Santo que estava sobre ele nesses 40 dias no deserto? Não tem como. É o mestre, aquele que não tinha pecado algum. Como ele estava
cheio de poder. E a Bíblia diz que foi o Espírito Santo que levou ele lá. Só que mesmo assim, com todo esse poder, com toda a autoridade, o diabo foi tentá-lo. A Bíblia conta 3 tentações que Satanás ofereceu a Jesus. Mas a mesma Bíblia diz que ele tentou a Jesus os 40 dias. Então, pegando isso, você falou uma frase lá na nossa live que tem isso, que tem um avivamento, mas o avivamento também atrai um negócio negativo. Agora, eu não me lembro como que você falou, mas eu vou decorar. Uhum. E assim, Satanás, ele não tem medo da gente falar. Eu já falei, vou repetir, é Jesus Cristo que comanda isso aqui. Tinha uma igreja que eles chutavam a cadeira e falavam que estava chutando o diabo. Ô irmão, chuta o diabo aí. Aí eles chutavam a cadeira. O diabo dá risada dessas coisas, sabe? Então, o que está errado, o que a gente precisa corrigir? A gente precisa voltar à essência, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo e da palavra. Jesus usou a palavra para dizer para o diabo, sai fora, meu, vai embora. E mesmo assim, a Bíblia de Lucas declarou, né, que o diabo saiu, mas voltou em tempo oportuno. O que é isso? Nós precisamos ter o avivamento e ter a consciência de que estamos numa batalha espiritual. E temos a consciência de que a gente vai vencer essa batalha, mas a gente tem que guerrear. Algumas pessoas, quando a gente fala isso também, eles pensam o seguinte, então é melhor eu ficar quieto, eu não vou mexer com o diabo. Não, não, não. A gente tem que ir para a batalha. Exatamente. Quanto mais retaliações eu sofro, eu sou atacado. Eu poderia fazer uma live só das retaliações. Mas eu falo, eu preciso orar, eu preciso me consagrar, eu preciso me renovar no Senhor. E para concluir, apóstolo, avivamento para mim é tudo isso que o senhor falou e mais. É você levantar cedo e falar, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Avivamento para mim é assim, é você falar, opa, hoje tem culto, hoje eu vou para a igreja buscar o Senhor. Avivamento é você ouvir a voz de Deus nos mínimos detalhes. E Deus fala com a gente o dia inteiro, o tempo todo. O orar sem cessar, eu pensava que era um número de horas de oração. Que está correto, viu? Tem gente que ora 8, 9, 10 horas. Acho que o máximo que eu orei foi umas 9 horas. Mas tem gente que ora mais do que isso. A fundadora do meu ministério aí nos Estados Unidos, em Los Angeles, para ela receber o Espírito Santo, ela se trancou no quarto e ela falou, eu só saio daqui desse quarto falando em outras línguas. Fora isso, eu não vou sair desse quarto. Ela ficou 3 dias. Então, eu admiro isso. Mas orar sem cessar é um treinamento como uma academia. Você vai fazendo e vai aumentando. Só que tem uma coisa bacana. Eu oro em qualquer momento. Eu estou aqui, eu estou lavando, eu estou varrendo, eu estou trabalhando, eu estou andando na rua, eu posso orar. Eu posso falar com Deus a cada momento, posso agradecer, ficar ali em comunhão. Para mim, isso é avivamento. Quando uma pessoa chegou nesse nível, ela já está avivada. Aí, ela vai entrar na batalha espiritual. Excelente, muito bom. Gente, nós estamos chegando em 1 hora de live. Eu tenho um compromisso logo em seguida também. Imagino que o pastor Marcos também deve ter seus compromissos. Mas, olha, eu vou dizer para vocês, que bate-papo maravilhoso, muito esclarecimento. Eu gosto da coisa coerente, da coisa lúcida. Isso é muito, muito precioso para mim. Eu espero que vocês tenham sido alimentados, né, com tudo que vocês ouviram aqui. E vocês estão percebendo, todos os convidados, sem exceção, todos os convidados, sem nenhuma exceção, estão entendendo a mesma coisa. Que nós estamos vivendo um momento único de grande oportunidade.
Tá? Tinha um empreendedor aqui nos Estados Unidos, um tempo atrás, acho que já morreu até, que ele costumava ganhar dinheiro, ele ganhava mais dinheiro em época de crise. Aí perguntava para ele, mas como você ficou rico em tempos em que as pessoas estavam ficando pobres, né? Ele dizia, muito simples, porque toda crise te oferece uma oportunidade. Toda crise. Se está chovendo sem parar, você tem a oportunidade de vender guarda-chuva. Se está nevando sem parar, você tem a oportunidade de vender casaco. Se tem uma fome muito grande, você tem a oportunidade de vender um alimento, um lanche mais barato. E por aí vai. Se está em tempos de vírus, você tem a oportunidade de vender máscara. E por aí vai. E ele fez fortunas assim, porque ele enxergava as dificuldades como oportunidades. E o que Deus está dando para a igreja agora, da virada do ano judaico para cá, porque a palavra de Deus é: no ano em que morrer o rei, a minha glória chegará à nação. O ano virou em setembro. Quando Deus fala de ano, ele está falando sempre do ano bíblico, do ano judaico. O ano virou em setembro. Nós estamos no ano da morte do rei. Deus está dizendo: eis aí uma porta de oportunidade. Entre por ela. Entre por ela. E outra coisa, gente, alguém me perguntou esses dias. Eu acho que perguntou aqui na live até, estou falando esses dias, mas se não me engano foi uma pergunta aqui na live, sobre ousadia. Ousadia é uma opção. Vocês sabiam disso? Que ousadia e covardia são duas opções. Eu posso optar em ser covarde ou eu posso optar em ser ousado. E ousadia é confirmação da fé, é uma atestação da sua fé. Quando você se levanta de forma ousada, isso atesta a sua fé. Então a palavra do pastor Marcos, assim como os demais convidados, tem sido todas nesta direção. E fica aqui, pastor Marcos, minha gratidão por você tirar esse tempo e trazer essa palavra tão bela para o nosso grupo. Se você quiser apresentar aí algumas últimas palavras, fica à vontade. Depois eu vou pedir para você orar pelo pessoal. Olha, apóstolo, esse finalzinho aí do que você disse, né, depende muito da visão de cada pessoa. Então, está tendo uma crise, teve uma crise mundial aí. Olha o que Deus fez de milagre na minha vida, me sustentou nessa crise mundial, são inúmeros testemunhos. Mas sabe uma coisa? Jesus, quando ele estava no seu ministério, vamos pensar uma coisa, né? A maioria dos discípulos dele, na época, eram iletrados. Tudo bem que isso não era comum como hoje. Mas eles, pescadores, não eram pessoas assim na alta, nem no Império Romano, nem dentro do judaísmo. E para esses caras, eu vou usar esse termo, vou falar um pouco na gíria para todo mundo entender, para esses caras, Jesus olha e fala assim: vocês são a luz do mundo, o sal da terra. Naquele momento, os discípulos não era tudo isso que Jesus estava declarando. Uau, Mas exatamente. Jesus ele olha com uma visão ampla. E essa visão ampla a gente tem que ter. Então, por exemplo, na igreja que eu pastoreio, eu falei sobre a visão ampla. Eu estou tentando trazer minhas pregações também para as redes sociais, mas a gravação não está boa, né? Então, vou tentar fazer um esquema bom. Mas a visão ampla, eu disse para a igreja o seguinte: eu, como pastor, eu tenho que olhar para vocês, membros, e para mim, e declarar, sabe, que Deus deu a melhor igreja para o meu ministério. As melhores pessoas estão na minha igreja. E eu penso assim, mesmo que ainda não estiver acontecendo isso, mas é assim que eu declaro, porque é visão ampla. E da mesma forma, a igreja tem que olhar para o seu pastor, para o seu líder, para o seu apóstolo, não importa o título também, e falar: esse é o homem de Deus na minha vida. O Senhor levantou ele e ele é a melhor pessoa para a minha vida. Isso é visão ampla e a gente precisa ter isso. Eu queria só deixar um versículo, né, que eu senti no coração. Fique à vontade.
de começar a live, que é 1 Coríntios 2, o 9 e o 10. Todo mundo cita o 9, mas se esquece do 10. E eu nem sei por que eu estou lendo isso aqui, mas eu senti no coração, eu sei que Deus está endereçando para pessoas aqui, pastores, inclusive. Amém. Porque o Senhor também me chamou para cuidar de pastores. Eu não sabia disso, mas, né? Então está escrito assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, quem ama a Deus, Deus tem planos, projetos, propósitos na vida da pessoa. Ok. Só que quem usa só esse versículo pensa que a hora vem. Só que o versículo 10 diz que a hora já chegou, porque diz assim, ó, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Eita Jesus. Aleluia. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta. O que é perscrutar? Investigar minuciosamente, até as profundezas de Deus. Então a hora vem é o seguinte, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém ouviu o que Deus preparou. A hora já chegou, o Espírito Santo revela tudo que o Pai já preparou. Muito. Então eu quero, antes da oração, eu quero encerrar dizendo isso, né? Que a hora já chegou, o Espírito Santo revela tudo. Se tiver um tempo de fome, como foi em Atos, levantou-se o profeta Ágapo e revelou. Se tiver nos dias de hoje um tempo de fome, um tempo de... o Senhor vai revelar. Então vamos ficar em paz. E vamos nessas conferências proféticas, nessas conferências abençoadas, porque é ali que a gente sai com a visão ampla. Amém. Fica à vontade, pode orar. Gente, quem precisa agora de um toque de Deus, uma cura, algo, agora é o seu momento de se conectar, para de escrever, se conecta com o Senhor. O pastor Marcos vai orar abençoando a sua vida. Fica à vontade, pastor. Amém. Eu sempre faço assim, quando eu oro para os enfermos, eu digo, quem está doente, quem está enfermo, está com dor agora, coloque as tuas mãos no local da enfermidade. Vamos supor que você tem um caroço nessa mão, você vai lá e põe. Está doendo o ombro, as costas, você põe. Se não for possível, você coloque sobre o coração. Então vamos orar nesta hora, tenha fé, porque o Senhor vai agir, e depois vocês vão contar para o apóstolo que houve cura, que houve milagre. Amém. Bendito és tu, amado Deus e Pai. Não há entre os deuses alguém semelhante a ti, e nada existe que se compare às tuas obras, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Na autoridade do nome do teu Filho Jesus, eu me levanto agora para abençoar a todas essas vidas que estão acompanhando aqui na live, aqueles que vão assistir depois em forma de vídeo, aonde chegar a minha voz, a minha oração. Pai, que eles sejam abençoados agora. Eu me levanto contra as enfermidades, dores, doenças, sejam na pele, nos ossos, seja nos músculos, nos nervos ou nos órgãos internos. Pulmão, esôfago, pâncreas, coração, intestinos, bexiga, sejam todos curados agora. Essa incontinência urinária desapareça, os órgãos sejam todos agora restaurados. Sim, doenças virais, bacterianas, fungos, ácaros, micro-organismos, sejam agora repreendidos e haja restauração. Senhor, abençoe a todos. Aquele que está buscando o Espírito Santo, meu Pai, eu quero te pedir agora, derrama o teu Espírito, enche agora estes lábios para que eles recebam um dom, para que eles falam os mistérios, as línguas sobrenaturais. Tudo isso, Pai, eu te peço agora, Shemeshua Hamashiach, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, Deus abençoe todos vocês. Pastor querido, muito obrigado. Vamos depois, um pouco mais à frente, fazer uma dobradinha de novo. Vai ser muito, muito bom.
viu? Gente, quem não segue o pastor Marcos no Instagram, aproveita para seguir, tá? Se você estiver assistindo gravado depois, aqui junto com o tema A Hora é Chegada, eu coloco o perfil dele, tá? Você pode entrar lá e seguir também para os que vão assistir gravado depois. E você que está assistindo ao vivo, é só você clicar aqui onde está o meu nome, aparece o nome dele também para você seguir, vai ser bênção demais, tá bom? Pastorzão, Deus te abençoe, você, sua casa, sua família, sua igreja, e quem sabe nos encontramos em abril, né, com a graça de Deus, tá bom? Estarei lá. Deus te abençoe, um grande abraço.